E aí, meus amores, tranquilinho? Como eu disse, eu vou fazer alguns vídeos resposta, alguns vídeos resposta, não sei se é vídeo resposta, vídeo respostas, vídeos e resposta ou vídeos e respostas. Eu vou fazer alguns vídeos respondendo algumas dúvidas. Tem algumas na fila que inclusive eu não respondi pelo próprio YouTube porque eu só fui ver agora, né? Então, vamos lá. Tem aqui o Luiz Felipe, sim, eu já fiz algumas anotações aqui, e ele está falando sobre que ele tem uma tabela chamada TBL empréstimo, que tem duas colunas, MP data ida e MP data volta, sendo que a data ida foi quando emprestou e a data volta é quando a pessoa vai retornar, o crédito vai retornar, ou já retornou, seja lá como for. E ele perguntou como que ele faz o select no intervalo dessas datas. Então, no SQL Server, pelo menos que é o que eu mais conheço, eu acho difícil que em outros SQLs seja muito diferente. Tem, pelo menos na questão de comando, você pode usar duas formas. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui deixou meio dúbia a pergunta, né? Então, se é com uma coluna, se é com duas colunas, se é uma ou a outra. Eu vou responder da mais fácil para mais difícil. Então, a primeira é uma coluna. Seja ela MP data ida ou MP data volta. Você pode usar duas formas. Você vai escrever o nome das colunas e usar um operador lógico. Então, neste caso, eu vou colocar aqui MP data ida, né, maior ou igual a uma determinada data, e MP data ida menor ou igual a outra data. Ou você pode usar o between. MP data ida between tal data e tal data. Então vou mostrar aqui para vocês no SQL, né, eu já tenho aqui uma outra tabelinha com algumas datas, né, que é a do Adventure Works, e vou mostrar para vocês como vou usar esses dois operadores. Não é nada de excepcional. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um select do where, ok? Order date maior ou igual, vou pegar duas datas separadas, vou pegar aqui, ó, 2011 05 31 e order date menor ou igual a 2011 06 01. Então, menor ou igual, então, ou seja, do dia 31 para frente e do dia até o dia 6 do 1. Vai incluir 6 do 1. Ah, eu não quero que inclua dia 31. Então, eu tiro igual. Ah, eu não quero que inclua a outra. Eu não quero que inclua a outra data. Bendito, eu acabei de apertar isso daqui. Então, eu vou colocar de novo. Order date maior ou igual a 2011 05 31. Né, dia 31 de 5 de 2011. E 2011... Opa, desculpa. É que eu estou acostumado com o between. Order date menor ou igual a 2011 06 01. Se eu rodar, ele vai reclamar. Erro do tipo de conversão. Erro de conversão. Mas como assim erro de conversão? Tem um pequeno detalhe no SQL que depende como que você faz o select, depende de como que é o formato que está a nossa data no banco de dados. Então pode ser que a data ela esteja em como? Pode ser que a data esteja entre ano, mês e dia. Pode ser que a data esteja como ano, dia e mês. Pode ser que esteja mês, ano e dia. E assim sucessivamente a combinação dessas três partes. Então o que é mais fácil? É mais fácil, pelo menos na sua conexão, você forçar qual que é o formato que você quer. Porque senão pode ser que tenha algum erro de conversão. Então, se ele estiver interpretando o dia como mês, não existe mês até o dia 30, não existe mês passando do mês 12, né, até dezembro. Então, set date format, isso é um comando aqui do próprio SQL, year month date, que é o que eu estou acostumado. Você pode colocar como dia, mês e ano, seja lá como for. Eu estou acostumado com esse formato, ano, mês e dia. Então, que é o que tem, ano, mês e dia, ano, mês e dia. A partir do momento que eu rodar, agora ele vai me voltar os dados. Então,
tenha em mente também que o formato da data é importante na hora que você está montando um select. Então tem aqui desde o dia 5 até o dia 1, se eu quiser colocar datas maiores eu consigo, se eu quiser colocar datas menores eu consigo. Já eu posso usar também o between, né? Então eu vou copiar só essa parte e eu vou colocar aqui between. Opa, between vem antes. E eu tiro o operador de grandeza. Between esse e 2011 06 traço 01. E eu rodar, ele vai voltar a mesma coisa. Um deu 47 linhas e neste outro aqui deu 47 linhas. O between ele é inclusivo, tá? Então ele vai desde o dia 31 até o dia 6 do 1. Se você está querendo que não seja inclusivo, então eu não quero os do dia 31, eu só quero do dia 1 para frente, então ou você pode colocar direto no between, ou você pode usar o maior, ou seja lá qualquer ordem que você queira a seleção, tá? Então vamos para o próximo exemplo. Eu quero tratar um intervalo de 2 colunas, né? Então eu vou deixar de saber qual que é somente de uma coluna e eu vou usar agora vou até descer um pouquinho mais, vou colocar uma outra corzinha, verdinho. Agora eu quero saber sobre 2 colunas. O princípio é o mesmo, até determinado ponto. Então, quais são os problemas, inclusive problemas que eu tenho no meu próprio trabalho? Depende qual que é a faixa de dados e qual que é a lógica que você está querendo levar em cima disso. Então vamos lá, eu quero saber um empréstimo que a data de volta seja maior que a data de ida. Pelo menos a princípio todos são assim, mas às vezes eu quero saber as duas juntas. Eu quero saber alguém que pegou o empréstimo e pagou ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui neste order date e o ship date. Pelo jeito não tem nenhuma coluna que sirva a isso, né? Então não existe pelo menos aqui nenhum caso ao qual eu tenha feito o order date e o ship date no mesmo dia, né? Então, mas em tese eu vou colocar. Vamos dizer que exista algum caso ao qual a minha encomenda tenha a mesma data de ordem. Então eu posso colocar order date seja igual a ship date, por exemplo. Com este daqui eu poderia saber qual que é o registro que eu comprei e já foi enviado no mesmo dia. Neste caso eu tenho nenhum. Agora se eu quiser pegar, por exemplo, deixa eu só fazer a seleção aqui novamente, só para ver, para ter uma ideiazinha do que voltar. Então, por exemplo, eu quero saber qual que foi o order date, neste caso, que seja deste período. Eu vou aumentar o período um pouquinho mais. Eu vou colocar, por exemplo, aqui até a saída que tenha sido no dia 5, né? E eu vou saber qual foi o ship date que esteve dentro dessa between. Que esteja, por exemplo, que foi enviado no dia 2011 06. Vou colocar desde o dia 5 e que ele tenha sido enviado até o dia 15. Então, por exemplo, eu vou ter essas duas datas. Então, eu vou saber quais foram os dados que foram enviados entre o dia 31 do 5 até dia 5 do 6 e que no mesmo registro tenha sido enviada, uma que é a data de compra, desculpa, e outro que é a data de envio, que foi entre essas duas faixas de tempo, né? Então, entre o dia 5 do 6 até o dia 15 do 6. Ok? Veja que os dois são intercambiáveis. Enquanto você está trabalhando com AND, não tem problema, né? Que é E1, E outro, E1, E outro, E1, E outro. Você pode encadear quantos você quiser, que não tem problema. Então, para você poder fazer uma seleção entre duas datas, entre determinadas faixas, você pode usar o between entre um e outra, que não tem problema algum. O máximo que pode acontecer, ou você digitar errado, ou você ter registros ao qual a sua lógica não bate. Então, se no domínio do seu aplicativo, toda vez que todas as datas de volta são pelo menos iguais ou maiores que a data de ida, se você colocar o contrário, então uma data de volta que seja menor que a data de ida, pode ser que retorne nada ou retorne simplesmente algum erro.
Aí, como eu disse, eu vou entrar na parte complicada. O problema é quando você começa a trabalhar com datas que elas não têm um período entre o between. Então, como assim? Então, eu vou colocar, por exemplo, que eu queira... Vamos dizer que eu esteja trabalhando com erros, né? Eu não vou entrar num padrão aqui, eu não vou entrar numa explicação ou numa historinha, eu vou já ir direto para o caso. Eu quero saber, pelo menos aqui, né, ou você pode imaginar como se fosse seu próprio aplicativo, que eu quero algo que foi enviado no mesmo período do ano 2011 e eu quero saber do mesmo período do ano de 2012. Mas eu não quero pegar desculpa, tive que espiar. Mas eu não quero pegar um between, eu não quero voltar toda a data, não quero voltar todo o ano. Eu só quero voltar determinados meses. Então, eu vou pegar um exemplo mais simples. Eu vou pegar aqui coisas que foram compradas do dia 1 do 5. Vou usar o between porque eu gosto do between, tá? Então eu vou colocar coisas que foram compradas do mês 5, ok? E até o dia 5/31, né? Então, por exemplo, eu posso colocar desse jeito. Eu não lembro qual que é o fim do mês, né? Eu não lembro, eu realmente não lembro qual que é o fim do mês. Então, eu posso colocar, por exemplo, o nome dessa função é fim do mês, né? End of month. Então, eu tenho aqui, por exemplo, todas que já começam desde o mês 5. Só que, e se eu quisesse pegar esse mesmo período do ano passado? Se eu quisesse pegar, por exemplo, de 2010 ou 2012, então eu teria que colocar não um AND, um OR. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma lógica dentro da própria coluna. Então eu quero saber quais são os do período de 2011 e eu quero saber quais são do período de 2012. Então eu posso até dar um date ADD, seja lá o que for, mas eu vou colocar aqui do mais simples. 2012, 0501 e em a month, ok? E 2012, 0501, sei lá, dane-se. Eu vou rodar. Ó, uma expressão de tipo não booleana especificada no contexto, tá? E aí eu esqueci de colocar between. Por isso que tá dando errado. Ok, então eu estou voltando tanto do mês 11 quanto do mês 12. Ó, veja aí, ó, ele voltou. Eu tenho realmente também orders aqui que entram no ano 12. E por que eu estou usando um OR? Porque veja que eu estou referenciando a mesma coluna. Se eu colocar um AND aqui, ele vai voltar nada. Porque não tem nenhum registro, né, que vai ter a mesma data. Na mesma coluna, na mesma linha, vai ser de 2011 e vai ser de 2012. Não tem como, teria que referenciar com duas colunas. Só que aqui entra um pequeno detalhe. Quando nós estamos tratando com OR, nós estamos tratando com OU, ele bagunça um pouco da lógica. Por quê? Vamos dizer que no meu caso, eu quero saber disso daqui, só que de anos diferentes. Eu não quero o order date, neste caso eu vou colocar o ship date. Aqui, opa, e aqui é OR e aqui também é um OR. Só que o que vai acontecer aqui? Na hora que eu fizer a seleção, ele vai voltar um registro que tenha isso, ou que seja dessa data, ou que o ship date seja dessa data, ou que o ship date seja dessa data. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de você estiver fazendo agrupamentos no seu select, principalmente quando nós estamos tratando sobre data. Por isso que eu disse que eu ia do mais simples para o mais complicado. Eu vou complicar um pouquinho mais também. Como que você resolveria isso? Eu quero saber quais são as vendas de quando foi comprado e quando foi enviado de 2011 e quando foi comprado e foram enviados em 2012. Então, eu tenho que fazer o quê? Este daqui, ou este, por exemplo, que é o ship date, né? Como são colunas diferentes, eu tenho que colocar aqui o end e eu tenho que colocar isso daqui e em parênteses. Por que eu tenho que colocar em parênteses? Porque eu quero isolar a lógica dele, né? Então, ou, e aqui eu vou fechar com um
AND. E aqui eu fecho minha lógica. Aí aqui eu sim, estou considerando coisas que foram compradas no dia 11 e foram enviadas no mês, foi compradas no mês 5 e enviadas no mês 5. E aqui coisas que foram compradas no mês 5 de 2012 e enviadas no dia 5 de 2012. E veja que quando eu tenho um OR aqui no meio, né, eu tenho uma seleção ao qual eu uso um OU, eu tenho que colocar essas lógicas entre parênteses, porque senão vai começar a bagunçar tudo. A partir do momento que você encontrou um OU na coluna, você tem uma lógica ao qual você precisa de um OR, você isola eles. Agora eu vou complicar só mais uma, que é só para fechar com chave de ouro. Principalmente quando você está trabalhando com... Isso talvez você não consiga compreender agora, ô Luiz, mas quando você começar a mexer com índices, inclusive eu tenho vídeos também falando sobre isso, dependendo do jeito que você faz o seu select, fica ruim para retornar. Então, pode ser que você trabalhando dessa forma que eu estou colocando, fique mais lento do que você fazer dois selects separados. Então você faria um select com este daqui e um outro select com esse daqui. Você poderia juntar eles, seja lá como for. Mas eu fazer o mesmo select usando essas duas datas, pode ser que fique mais lento. Os detalhes técnicos eu não vou entrar, mas a ordem ao qual você coloca o select, e principalmente quando você começa a colocar conectores OR, pode ser que o SQL não faça a melhor seleção. Então, resumindo, né, desde o começo, se você quer fazer um select com uma data, você faz ou maior igual e menor igual, ou maior ou menor, seja lá o que for, ou você usa o between. Lembrando que o between ele cria o grupo e ele é inclusivo. Ele é sempre daquela data que você coloca até a data que você está terminando. Se você quiser selecionar entre duas ou mais colunas diferentes, você pode usar o mesmo comando que é o between, né, ou maior igual, seja lá como for, e usar outras colunas, assim como eu fiz aqui. Então você tem a coluna, no seu caso, que é a coluna de empréstimo de ida e empréstimo de volta, o dia de ida, dia de volta. Né? Então você pode colocar, por exemplo, que a data de ida seja igual à data de volta. Você pode colocar que a data de ida seja em determinado período e a data de volta seja em outro período. Você pode usar cálculos dentro do próprio select para você poder selecionar e assim seja lá como você precise do seu select. Pode ser também que você tenha selects em tempos separados, intervalos de tempos separados e não intervalos de tempos sequenciais. Pode ser que sejam intervalos de tempos pequenos. Então, se você começar a usar um OR, então se você começar a fazer a lógica dentro da própria coluna, dentro da mesma coluna de data, pode ser que você use o OR e você tenha que isolá-los, inclusive como eu fiz aqui com os parênteses, pois afinal de contas pode ser que o OR, pode ser não, com toda a certeza do mundo, o OR vai cagar o seu select. Ou, como eu disse, se for uma tabela muito grande, né, então nós estamos falando de tabelas com milhões, bilhões de linhas, o que não é muito difícil dependendo de onde você trabalha, pode ser que você fazer dois selects diferentes seja muito mais rápido do que você colocar uma lógica complicada no where do seu select. Ok? Então, fica aqui a dica, fica aqui a resposta. Desculpa por essa resposta ser um pouco mais densa, mas caso você queira, você pode voltar a este vídeo mais vezes futuramente, que você vai ver o que eu estou dizendo faz sentido. Ok? Espero que você tenha gostado, Luiz. Espero que as pessoas que estejam assistindo também tenham gostado. E é isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até o próximo vídeo.